Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de contar com vários convidados que nos têm trazido tanta e tanta informação tão interessante sobre este tema de como podemos viver mais unidos uns com os outros e, acima de tudo, mais unidos em Cristo, por Cristo e, acima de tudo, viver próximo dele. O nosso objetivo é continuar a desfrutar deste tema, pelo menos por mais um programa, e hoje contamos com a participação do nosso querido pastor Samuel Ares. Pastor Samuel, obrigada por estar aqui. Mais uma vez cá estou. Espero que não se cansem. Com certeza que não nos cansamos. Porque gostamos muito, é ao contrário de nos cansar, gostamos muito das explanações que nos apresenta o pastor Samuel. Não vamos perder mais tempo, vamos já passar ao nosso sumário. Pastor Samuel, qual é o sumário de hoje? Muito bem. Então, o sumário que eu coloquei foi: podemos estar seguros na promessa de um novo céu e de uma nova terra, sem qualquer vestígio de pecado ou de desarmonia. Na terra renovada, toda a criação vai experimentar a paz e a unidade que Deus queria para a sua criação. Vamos então ter a oportunidade de explorar um momento mais especial, eu acredito, relacionado com o tema da união, não é? Mas antes de levantarmos o véu e de começarmos a estudar, vamos fazê-lo pelo princípio. E o princípio é sempre pela Bíblia. Por isso vamos abrir a Bíblia e vamos fazê-lo no livro de Eclesiastes, no capítulo 13 e no versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus planeou. Então hoje vamos ter a oportunidade de estar aqui a conversar sobre a unidade e vamos ver até e vislumbrar a unidade depois, não é? Depois claro. disto tudo. Mas antes de chegarmos ao ponto especial, vamos fazer uma conclusão sobre a unidade, não é? Porque vamos passar tanto tempo a falar, tanto tempo a explicar e a meditar acerca da unidade. Podemos dizer que é possível encontrar plenamente a unidade aqui na Terra? Depois de termos falado tantas vezes na unidade, não é, e da importância de estarmos unidos, eu penso que, de certa forma, há vislumbres dessa unidade aqui na Terra. Há vislumbres do ideal. Aqui ou ali, pessoas vivem esse ideal. No entanto, eu acho que falta qualquer coisa. E o que falta não é que Jesus não esteja connosco, porque Ele prometeu estar connosco todos os dias, não é? Mas, literalmente, estares cara a cara. Então, dizeres que estás em unidade sem estar cara a cara com o ser da unidade, que é Jesus, é incompleto. Por isso, eu acredito que essa unidade plena só acontecerá mesmo no novo céu e na nova terra, não é? Na eternidade. Isso sim, como Jesus nos prometeu, nós vemos esse texto em João, no capítulo 14, nos primeiros 3 versículos, não é? Que Jesus faz esta promessa e que tem sido a chama que tem não só unido os cristãos, mas também tem dado força a permanecermos, que é a sua vinda. Jesus prometeu que ia, mas voltaria para onde Ele estivéssemos nós também. Então, aquilo que nos falta, aquilo que falta para ser plena, vai acontecer quando Jesus Cristo nos vier buscar. Aí sim, penso que será plena e para sempre, não é? Aí vamos ter uma unidade que, quando nós pensamos nela, não conseguimos percebê-la na sua totalidade. Quando nós, por exemplo, pensamos em textos, este que dissemos aqui, que é um texto que nos mostra que nós não temos muito bem a noção, ou o ser humano não tem noção, mas Paulo diz em Coríntios, não é? No livro, na primeira carta de Coríntios, no versículo 2, no capítulo 2 e no versículo 9, ele vai nos dizer que aquilo que Deus tem preparado, nós não conseguimos, olho não viu, e nós não conseguimos imaginar, ou seja, tudo aquilo que vai ser o culminar da unidade, o sítio em que vamos viver na harmonia total, na harmonia, aquela harmonia que ao longo das semanas temos aqui vindo a apresentar, que é aquela harmonia em que na oração Jesus disse que Ele era um com o Pai e queria que nós fôssemos um com Ele. Essa harmonia vai acontecer no céu. Mas
A Bíblia diz-nos desta forma que nós não conseguimos compreender na totalidade. Isto significa que nós não podemos falar sobre ela, apresentá-la? Se calhar é melhor não tocar muito no assunto, ou não? Às vezes especular é complicado. Não, mas eu acho que a Bíblia tem dados suficientes para nós falarmos alguma coisa. E se há uma coisa que eu gosto de falar é sobre o céu. Ou sobre a eternidade, não é? Porque o céu, sim, se numa primeira fase iremos para o céu, numa segunda fase viremos morar para este planeta, não é? Renovado. Mas se há uma coisa que eu gosto de falar é na eternidade. E gosto de imaginar, mesmo que a Bíblia me diga que ainda não subiu ao meu pensamento, nem os meus olhos, nem os meus ouvidos ouviram, nem viram, a verdade é que há coisas que a Bíblia nos indica que nos podem ajudar. Primeiro, no primeiro texto diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Então, existe um desejo nosso de querer qualquer coisa mais do que isto que aqui temos. Por isso é que mesmo o ser humano que não é propriamente crente, anda à procura, não é? Eles tentam ver se há possibilidade de viver em Marte, porque eles não querem, eles já perceberam que aqui não chega, não vai ser a solução. A solução que está dentro, Deus colocou a eternidade. Então, falar dela é muito interessante. Eu gostava de mencionar aqui algumas coisas interessantes sobre a eternidade. Vamos então desenvolver sobre isso. Ok. Olha, uma das coisas que eu gosto muito, que a Bíblia nos fala, é que diz que Jesus vai transformar o nosso corpo num corpo de humilhação para um corpo glorioso. Nós encontramos esse texto em Filipenses 3, 20 a 21. Repara, o que é um corpo de humilhação? Ao cabo é o nosso corpo, não é? Eu falo por mim, eu tenho um problema visual desde nascença, é hereditário. É um problema de saúde que eu convivo com ele, não é? Aprendi a conviver com ele. Isto faz parte da humilhação da carne, ou seja, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós vivemos aqui é a humilhação da carne. As dores, as doenças, tudo. No entanto, diz que Deus vai transformar tudo isso num corpo glorioso como o de Jesus. Então, se há uma coisa que nós podemos aguardar aí, é um novo corpo, sem qualquer vestígio desta humilhação, não é, da carne que existe aqui. A degradação que o nosso corpo tem vindo a sofrer ao longo do pecado, não é? Nós Deus nos fez e, só voltando um bocadinho a pecado, uma coisa que estavas a dizer que me estava na mente é relacionado com o facto de aquilo que é eterno estar metido, a eternidade estar metida dentro de nós. Há uns programas atrás, falando sobre isto, nós vimos o contrário, que a morte não faz parte da nossa natureza e dói-nos profundamente quando a morte nos toca ou quando a existência da morte é-nos estranha. Da mesma forma que a morte nos é estranha, a eternidade nos é apetecível. Exatamente. E se nós voltarmos ao Éden, vamos perceber porquê. Porque nós fomos criados para ser eternos daí para a frente, não é? Para viver eternamente, e a morte não fazia parte do plano. Exatamente. Então, estas duas realidades que estão desajustadas, que o pecado desajustou, a Deus vai nos dar a oportunidade sem dúvida de desajustar a nossa realidade. E falavas sobre a morte. Repara, uma outra coisa que nós vamos viver na eternidade é que, além da transformação do nosso corpo, o Senhor vai nos dar a possibilidade de voltarmos a viver com aqueles que tínhamos perdido. Exato. Não é? Por exemplo, parentes, amigos, não é? Pessoas que nós amávamos e que partiram, nós vamos ter a oportunidade de as ver, elas nos reconhecerem e nós as reconhecermos a elas. E poderás dizer assim, mas reconhecer, então, mas não vamos ter um corpo diferente. Sim, o corpo vai ser glorioso, mas vai haver traços da nossa vida, do nosso corpo, que estarão. Talvez a voz não será muito diferente, talvez a maneira de andar, talvez, a personalidade. A personalidade. Repara, o apóstolo Paulo diz que nós conheceremos como seremos conhecidos. Então, uma das coisas bonitas que vai acontecer é essa. É, nesse momento em que Jesus volta, ressuscita os seus, não é? E nós vamos viver juntos a tal unidade que aqui não é possível, porque há o luto, há a morte, não é? Que faz a divisão. Na eternidade isto não vai acontecer. Então, começa a tornar-se mesmo plena, não é?
e depois se contarmos os anos todos da eternidade será... Que não conseguimos, porque nós não conseguimos contar até infinito Pois e eles não. vão ser infinitos. Pois não. É interessante, e este ponto que estavas a falar, quando nós olhamos para a eternidade, quando vemos a grandeza da eternidade, quando olhamos para o facto de agora... Nós às vezes pomos que não sabemos perceber como é que vão ser as cores das árvores, que não vamos perceber certas coisas que nós... Mas na realidade, estas coisas tão pequeninas como algo que não tem fim é completamente inatingível pela mente humana, porque nós à nossa volta tudo tem fim. Não há nada verdade. que nós conheçamos que não tem fim. E esta ideia de que existe uma vida sem fim já é um ponto tão pequenino, mas que é tão dispar entre aquilo que se vai ser vivido em Cristo e aquilo que é vivido agora. É como ele diz, né? Nós nem imaginamos. Não conseguimos nem imaginar nada. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa, falando ainda sobre a morte, a Bíblia diz assim, Ele enxugará, Ele, Deus, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, toda a dor, todo o luto, não é? Então, isto mostra que essas coisas que faziam de nós pessoas mais tristes aqui em baixo, ou seja, tiravam de nós bocados da nossa vida, vão deixar de existir no céu. Então, mais uma característica que nós vamos viver. Podemos não conceber tudo, porque a nossa imaginação não dá, mas coisas que a Bíblia nos diz, nós podemos ansiá-las aqui já, não é? Eu quero viver num lugar assim. E tento imaginá-lo para me sentir mais feliz enquanto vivo aqui nesta terra, porque eu lido com idosos, eu sou capelão de um lar de idosos e nota-se que eles ao longo da vida foram perdendo e praticamente perderam tudo, e o que lhes resta é saber que existe este lugar que Deus tem preparado para nós e esta esperança, não é? E perceber que aqueles que partiram e que os deixaram vão novamente voltar a encontrar-se com eles. Isto realmente transforma tudo, não é? Maravilhoso. É maravilhoso saber que existe uma esperança que é maior do que tudo aquilo que nós temos aqui, muito maior do que a capacidade humana que pode compreender. Sem dúvida. Quando nós estivermos nesse lugar, e agora, mas antes mesmo de fazer esta pergunta, quero-te fazer um comentário. Sabes uma coisa que eu gosto muito da ideia do céu? Que as cordeiras vão passear ao lado dos leões. Sabes que eu gosto muito de animais. E como eu gosto muito de animais, a ideia de ter dois animais que teoricamente agora não se dão bem, claro, saber que eles vão pastar juntos na altura, exatamente, porque o leão vai tornar vegetariano. Vão comer palha. E ainda que seja uma coisa tão pequenina, ela tem um significado muito grande, claro, porque a própria a natureza vai viver unida. A unidade não vai ser só entre seres humanos. É verdade. A natureza, o planeta em si vai viver em harmonia. Exatamente. Então, essa plenitude que nós esperamos também vai acontecer nos animais. A outra lei, que é a lei da selva, deixará de existir. Graças a Deus. Para ser a lei do amor entre homens e entre também animais, é verdade. Mas agora a pergunta que eu te ia fazer. Sim. Agora que nós já tivemos a oportunidade de pensar nisto, como é que nós vamos olhar para a Terra? Imagina quando nós nos sentarmos a comentar, porque isto é o saudosismo que nós portugueses então sentimos muito. Eu acredito que no céu vamos ter a oportunidade de falar, não das coisas más, mas olhar para a Terra. Quando nós olharmos para a Terra, como é que tu achas que nós vamos ver a Terra, a passagem do homem por esta Terra e a forma como devemos ver isto dentro do tema que nós temos estado a discutir? Olha, a Bíblia diz que nós não nos vamos lembrar das coisas passadas, mas eu acredito que há algumas coisas que nós vamos nos lembrar. Nem que seja quando olharmos para as mãos de Jesus, vermos lá as suas feridas e ele dizer-nos, olha, isto foi as feridas com que eu fui ferido na casa de amigos meus, não é? No entanto, eu acho que o apóstolo Paulo descreve muito bem como é que nós vamos olhar para trás. E se nós formos, eu vou aqui buscar um texto dele, que é, ele na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória. Então, quando nós estivermos lá na eternidade, não é? Nós vamos olhar para trás e vamos pensar que aquilo que nós vivemos aqui, os 70, 80, 90, 100 anos que vivemos aqui neste mundo, foi a nossa leve e momentânea tribulação. Agora custa muito, não é? Agora
temos que viver muitas vezes esta desunião e tentar promover a união. Há sempre altos e baixos, mas na eternidade nós olharemos para trás e vamos dizer, olha, comparado com o que vamos viver para a frente, isto não é nada. Isto não é nada. É como uma ferida. Tu fazes uma ferida, ela doeu-te muito naquele momento, mas daqui a uns meses, quando olhas para ela, podes ver até uma cicatriz, mas já não te vais lembrar da dor. Olha, foi momentâneo, passou, já foi. E nós vamos olhar para isto e dizer, já foi, e agora temos qualquer coisa de extraordinário sempre a crescer, que vamos poder viver. Exatamente, eu também acredito que nós não vamos saber, porque a Bíblia nos diz situações em particular, não nos vamos lembrar de situações concretas, mas eu acredito que teremos plena noção que aquilo que aqui se viveu estava tão longe daquilo que Deus nos proporciona no céu. E nós não vamos querer voltar atrás, porque quando temos uma coisa boa não temos vontade de voltar atrás. Esse é o ponto. É porque aquilo que aconteceu a este planeta deixará, nunca mais haverá, por exemplo, o pecado deixará de existir para sempre, não é porque uma criatura não possa pecar. Não possa, mas é porque ela não vai querer. Exatamente. Ela já provou e não é bom. É como aquela criancinha que pôs o dedo no fogão e que sentiu a queimadura e que nunca mais quis chegar perto do fogão, verdade, não é? É verdade. Nós vamos ter essa experiência, mas com uma coisa muito maior. Vamos ter a experiência, olhar para esta terra, para os momentos que passámos aqui e ter noção que não queremos viver nessa desunião. E que, porque mesmo a maior união que nós possamos viver aqui, ela está numa dimensão muito reduzida com aquela que vai ser a união total. Vamos viver com Cristo, vamos desfrutar da presença dele e vamos desfrutar da presença e do amor uns pelos outros. Claro, e isso é maravilhoso. Claro. Muito obrigada, Samuel, porque nos fizeste sonhar durante estes bocadinhos. É bom, é isto que eu gosto de pensar na eternidade, é nos fazer sonhar um bocadinho e sair desta realidade que não era aquela que Deus tinha para nós, não é? E podemos suspirar e dizer, já só falta mais um bocadinho. Só falta um bocadinho, é verdade. Samuel, obrigada. Vamos agora à parte, depois de termos passado por este vislumbre, por este momento em que saímos a sorrir os dois, claro. Queria pedir-te que pudesses fazer o ponto final, que é o ponto do aprender fazendo. Como é que eu posso aprender? Olha, Rita, é assim, depois de termos visto tudo aquilo que o Senhor Jesus foi preparar-nos, como é que nós podemos trocar tudo isso por isto aqui, não é? É aquela história do chupa-chupa e da nota de 5 euros, não é? Em que damos a uma criança a escolher e ela escolhe o chupa-chupa quando a nota podia... Comprar muitos chupa-chupas. Então, às vezes nós vivemos tão iludidos, Satanás ilude-nos tanto com este mundo, e a pergunta que eu faço e que eu deixo é, será que temos nos deixado iludir de tal maneira pelas coisas que aqui em baixo temos, que vamos perder as eternas? Reparem, a Bíblia diz que tudo isto vai queimar. Tudo aquilo que faz parte deste mundo vai queimar. O nosso carro, a nossa casa, os nossos sonhos vão deixar de existir. E nós, como é que nós estamos a fazer? Estamos a lutar, estamos a dar tudo da nossa vida para ter essas coisas e estamos a negligenciar aquilo que é mais importante. Estamos a pensar nas coisas da terra em vez de pensarmos nas coisas do céu. Estamos a pensar naquilo que enferruja do que daquilo que não enferruja. Então, o apelo é este, é começarmos a valorizar, a dar prioridade àquilo que realmente tem valor. E eu penso que vamos ter muito a perder se continuarmos a olhar só para baixo. Vamos ter muito a perder, vamos ter tudo a perder. É Na verdade, realidade, tudo a perder. Vamos ter tudo a perder. Tudo. Porque qualquer coisa que nós decidamos cá em baixo vai ter um fim, num determinado momento. Exato. Samuel, muito obrigada por estas partilhas, obrada por estes momentos que podemos passar juntos. Foi um prazer para mim. Pode também. ser que um dia destes a gente se encontre outra vez. Claro que sim, encontramos com certeza. Ok. Obrigada, consigo. Muito obrigada pela sua presença. Terminamos por aqui este tema, viremos com outros temas muito interessantes. Teremos a oportunidade de desfrutar, vai gostar, não duvido que vai gostar. Mas se quer ver mais sobre estes temas, se por acaso não viu a série completa, se gostaria de conhecer, ou outros temas que também foram debatidos e foram estudados aqui, tem uma forma de o fazer. Todos os nossos temas, a nossa Escola Bíblica está disponível, quer seja através da página da RCS no Facebook, ou quer seja através da hopechannel.pt. Pode encontrar lá a informação, os nossos vídeos, os links
e pode assistir aos vários temas que têm sido apresentados aqui. Não queremos só que veja esses temas, queremos também que faça parte daqueles que partilha connosco os temas que vêm por aí. Quer por isso encontrar-nos já na próxima Escola Bíblica consigo. Até já!